Olá, sejam bem-vindos ao canal Luz e Despertar Iluminação. Gratidão por estar aqui. Queridos, eu sou o Arcanjo Miguel. Hoje teremos mais uma vez as nossas perguntas e respostas. Hoje teremos perguntas interessantes e algumas nem tanto. Cada vez mais eu serei mais sucinto nas minhas respostas, naquelas perguntas que realmente não vale a pena falar muito. Eu espero que vocês efetivamente estejam entendendo quando digo que perguntas que não valham para o seu desenvolvimento não serão mais respondidas aqui, mas como vocês insistem, eu vou deixar como exemplo, para ver se assim vocês entendem o que eu estou falando. Então podemos começar. Meu querido ser de luz, alguns espíritos de luz, mestres ascensos, nos falam da nova Terra como sendo a regeneração, que será um período de algumas décadas. Já os seres de luz, como vós e outros, já a chamam de quinta dimensão. Regeneração, oitava de quinta dimensão, primeira fase da quinta dimensão, é tudo uma mesma ascensão? O que de fato será a nova Terra? O grande problema de vocês é que vocês costumam rotular tudo. Então tudo que saia daquele rótulo, para vocês é diferente. Para nós é uma coisa só. Será uma nova era? Uma era de regeneração do planeta? Regeneração da raça humana? Regeneração dos corações de vocês? E sim, dentro da frequência da primeira oitava da quinta dimensão. Tudo é a mesma coisa. Tudo se refere ao mesmo processo. Então, meus irmãos, parem de se colocar dentro das caixinhas. Abram suas mentes. Pois daqui para frente vocês começarão a escutar muita coisa nova. E se vocês continuarem tentando pensar com mentes de terceira, onde tudo tem que estar perfeitamente encaixado em cada lugar, vai ficar muito difícil o aprendizado. Quando despertei em 2011, aprendi com os espíritos de luz de que Sananda é o governador da Terra e de todo o nosso sistema solar. Com o tempo, fui informado pelos mestres de luz que ele também é governador de toda a nossa galáxia. Como vós nos disse que com a ascensão de Gaia, Maitreya será o governador da nova Terra, o mestre Sananda continuará com a Terra, bem como o nosso sistema solar, em uma posição ainda superior. Esta é uma das perguntas que eu lhe faço. Se Sananda continuará sendo governador da Terra, governador do sistema solar, governador da galáxia, o que muda em seu coração? É esta a pergunta que você tem que se fazer. O seu ego está gritando, querendo saber se aquele ser que você acredita tanto é muito importante ou não. Esta é uma pergunta do ego. Não vou lhe responder, porque isto não tem relevância alguma no seu caminhar.
Gostaria de saber como ficarão as crianças em que seus pais ainda não despertaram. Gostaria de saber se podemos fazer uma meditação guiada para as crianças, para poderem não somente relaxar, mas para ficarem tranquilos quando tiverem que ver um ser de luz. Cada criança nasceu na família que tinha que nascer. Ainda haverá uma última onda de despertar. Aqueles pais que efetivamente não despertarem, não entendo que seja preocupação de vocês se preocuparem com essas crianças. Elas não estão encarnando sem função, elas não estão encarnando como seres normais. Todas têm uma função, todas têm uma missão. E mesmo que seus pais não despertem, elas saberão exatamente a quem seguir. E nenhuma será abandonada. Ou você acha o quê? Que colocamos elas no planeta para serem o novo mundo e vamos abandoná-las na hora principal? Você está tirando a importância de todo o trabalho que está sendo feito em relação a elas. Elas não estão encarnando de maneira anônima e que nós não saibamos. Cada uma tem uma missão. E cada uma será envolvida no momento certo e pela pessoa certa. Então não são vocês que têm que se preocupar com isso. Há uns anos atrás, li num livro da Umbanda que constava o seguinte: em nosso território, os humanos que viviam aqui eram portadores dos 7 sentidos, e com a chegada de vários espíritos procedentes de planos inferiores, começaram a perturbar os humanos que viviam nessa ocasião, e inclusive, quando termina a sua missão aqui na Terra, eles se recolhiam a uma colina e lá deixavam seus corpos, e que por conta disso a grande maioria passou a ser portadora somente dos 5 sentidos. Minha pergunta é, nessa ocasião em nosso solo, esses espíritos que encarnaram por aqui pertenceriam à 5ª dimensão? Eu gostaria que você entendesse que isto que você leu é uma grande parábola. Não interpretem tudo o que vocês leem ao pé da letra. Porque dentro deste contexto não faz o menor sentido. Isto é uma parábola, em que sim, os seres que haviam aqui, que eram extremamente poderosos, perderam poder porque a Terra desceu. A Terra desceu de 5ª para a 3ª. Não leve tudo ao pé da letra. O que tem sido rotulado como ausência de consciência ou sociopatia seria, na verdade, uma dificuldade emotiva somada aos traumas e dificuldades em vidas passadas, além das condições de violências e abusos propícios para o contexto da atual encarnação, para que o indivíduo vença uma grande batalha contra o egoísmo? A sua pergunta é um tanto complexa. Vou resumir em algumas palavras. Cada alma
encarna, comete erros que vêm da sua própria consciência humana. Esses erros geram lições que se repetirão até que você entenda que aquilo era um erro. Quanto tempo isso levará, não importa, a alma terá que aprender. Sempre disse aqui e vou repetir. O meio interfere em vocês. Porque o apelo do meio interfere nas decisões que vocês tomam. Então é um conjunto. É um conjunto de erros e acertos. É um conjunto da reflexão do meio em vocês. E sim, temos que somar aí também o ego. Aquele que faz com que vocês estejam sempre buscando algo que na verdade vocês nem sabem o que é. Muitos costumam chamar de felicidade. Então vocês buscam esta tal felicidade a qualquer custo, fazendo o que tiver que ser feito, não importa se aquilo prejudica o planeta, se aquilo prejudica um irmão. E aí eu lhe pergunto, o que é a felicidade? Não existirá uma resposta, porque ela é um estado de espírito, não uma realidade. O que você chama de sociopatia é simplesmente um meio interferindo em vocês, manipulando todo o tempo. E dependendo da frequência de cada um, se deixa ou não manipular. Gostaria de ouvir sobre como despertar as crianças para a dimensão espiritual. Tenho a consciência de que as crianças já são seres puramente espirituais, mas ao confrontar a realidade em que vivemos, acabam se desconectando aos poucos, como aconteceu com a maioria de nós. Qual seria a melhor forma de passar seus ensinamentos para as crianças na prática? Todas as crianças que estão chegando agora e que vêm com missão, elas não estão totalmente adormecidas. Pelo contrário, muitas estão extremamente acordadas. Apenas são tolhidas, proibidas, dopadas, maltratadas por falarem as coisas que falam. As crianças que são almas de terceira são crianças normais. Não se interessam por esses assuntos. Agora, qualquer criança que vocês percebam que já veio preparada para este novo mundo, não precisa apresentar nada a elas, porque elas já sabem tudo o que eu estou dizendo aqui. Elas vêm de dimensões superiores. Não precisam aprender nada. O que elas precisam aprender e confiar é que existe amor à sua volta, e que elas são respeitadas do jeito que são. Este é o grande problema. Não é abrir a consciência dessas crianças. É que elas tenham amor à sua volta. E a maioria não está tendo.
Mas isso tudo terá um fim, e muito em breve. Estou em uma situação muito difícil com meu filho do meio com apenas 7 anos. Ele me desestrutura. Não tenho controle sobre ele. Andei conversando com umas pessoas e percebi que tem outras crianças assim. O que acontece com elas? O que podemos fazer para ajudá-los? O que você quer controlar no seu filho? Obediência? Obediência não se impõe. Obediência se conquista. Primeiro, vocês têm que tratar as suas crianças com muito amor. Não é com gritos, não é com castigos. É com muita conversa, com muita negociação. Mostrando para a criança que ambos têm que ceder. Não apenas ela. Ela não entende uma linguagem onde apenas ela tem que ceder. Por que você também não cede um pouco? Vocês não estão sabendo lidar com as crianças. Porque elas não têm o conceito que vocês tiveram de ficar sentadinhos num canto de castigo. São crianças extremamente energéticas, extremamente evoluídas que não entendem essa linguagem. Por que você não senta e não ouve o que ele tem a lhe dizer? Mas deixe-o falar. Você poderá ver que você se surpreenderá com muita coisa. A forma de lidar com eles é apenas o amor. Não existe outra. Amor e muita conversa. Muita negociação. Coisa que vocês nos dias de hoje não têm. Vocês não têm paciência para nada. Muito menos sentar e conversar com uma criança. Isto é um absurdo. Eu vou perder meu tempo e ficar conversando com uma criança? Então aguentem os filhos que têm. Nos ensinamentos dos mestres ascensionados na Ponte para a Liberdade, Movimento I.Am. E outros, falam que somos formados por 7 corpos, cada qual na sua dimensão própria. 3 superiores, presença eu sou, corpo causal e mental superior. E 4 inferiores, mental, emocional, etérico e físico, que formam o eu inferior. E que quando há ascensão na luz, todos os corpos se iluminam e se unem nas 8º superiores. Dentro desses ensinamentos, como encaixar a teoria do polvo e seus tentáculos e de que os corpos formam a aura da pessoa. Não entendi o problema da sua pergunta. Não entendi? Cada tentáculo possui 7 corpos. Qual a dúvida? Não tente fazer tudo como uma coisa só, porque não é. A aura de vocês compõe-se de 7 corpos. Cada tentáculo tem este conjunto em seu entorno. Senão, como seria? Você não seria um ser multidimensional. Você seria um ser de uma única dimensão.
em que cada vez que você acendesse, você só mudaria de lugar. Na frequência. Nada aconteceria. Cada pedaço da sua alma tem a sua estrutura. À medida que esses tentáculos vão chegando às dimensões superiores, esta aura vai sumindo, ela vai se condensando e se tornam muito diferente do que vocês são aqui. Mas este não é o momento de vocês aprenderem isso. Pode nos falar sobre Lúcifer? Há muita especulação acerca do assunto, mas fato é que Lúcifer é uma palavra usada para denominar Vênus, a estrela vespertina, e significa em latim estrela da manhã, filho da alva ou que brilha, o que traz luz. O que você quer que eu lhe responda? Você já respondeu o que você quer ouvir. Então o que você quer que eu lhe responda? Não fui eu que nominei ninguém. Pergunte às suas religiões os nomes que eles usaram. Não fomos nós que nominamos ninguém? Se o nome se confundiu com o nome de Vênus, o que você quer que eu lhe diga? Pense a respeito. A chama violeta dissolve ou inativa o vírus. O que ocorre na parte física quando a usamos ativamente? Nada que é energia modifica corpo físico. Seja um corpo humano, seja um vírus. Energia muda energia. O que é a chama violeta ou a luz violeta? É um raio de energia que mexe com a energia do vírus, que tira a potência da energia maligna do vírus. É como se ele ficasse adormecido. O que a chama violeta faz na parte física? Nada. Ela vai atuar no etérico de vocês. E a partir dali, após todo o tratamento e transformação que ela fizer no corpo etérico, isto se reflete no corpo físico. Por várias vezes acordo à meia-noite com um sapo dentro do meu quarto, batendo na porta. Abro e ele sai. Sabemos que os mesmos têm vários simbolismos. Podemos considerar como um mensageiro em nossa proteção ou como um símbolo de evolução espiritual do ser humano, uma vez que em sua vida passa por processos de transição? Eu vou falar para você o seguinte. Não importa o período ou as formas de transição que um ser ou uma alma possa passar. Eu diria para você que você não está tendo momentos de luz, porque isto não é da luz. Então eu diria para você,
Abra as janelas do seu quarto, deixe a luz entrar, faça uma limpeza no seu ambiente. Tem algo ali dentro querendo sair, querendo ir embora, e está preso ali. Chame por mim, eu lhe ajudarei a limpar, a libertar este ser que está ali dentro. Siga se você achar que isto ressoou no seu coração. Querido Arcanjo Miguel, gosto de ouvir as cartas no meu quarto sem nenhum barulho, mas na maioria das vezes eu durmo. É normal? As cartas de Cristo não são apenas um livro, ou um áudio, ou qualquer lugar onde elas estejam escritas. Ali contém uma energia. Cada palavra, cada frase contém uma energia, a energia de Sananda. Muitos de vocês não estão ainda acostumados com essa energia. Então vocês dormem, os seus corpos não aguentam. É como que seu corpo dissesse assim: chega, não suporto mais, e faz vocês dormirem. Que fique bem claro aqui que isto não é uma energia ruim. Apenas é como se vocês fossem um copo d'água, ou melhor, um copo querendo conter todo o oceano. Não vai caber no copo. O seu caminhar ainda está um pouco lento. Então, não desista. Continue lendo e dormindo, lendo e dormindo. Chegará o dia em que você não dormirá mais, porque você estará acostumada à energia. Poderia explicar no sentido amplo o que significa conectar com sua criança interior, curar a sua criança interior? O que é ser criança? É uma fase da vida de vocês onde vocês não têm preocupações de adultos, são inocentes, acreditam em tudo. É uma fase de tranquilidade, sem compromissos. Vamos aqui fazer uma ressalva que existem crianças em que esta fase não é assim. Mas não é disto que estamos falando. Então a criança interior é aquele momento em que você é inocente, que você acredita em tudo, que você não julga, que você não recrimina, porque uma criança não recrimina a outra. Uma criança não discrimina a outra se não tiver sido ensinado a ela a fazer isso. Uma criança verá uma criança diferente e para ela está tudo bem. Agora, se os pais começam a dizer não, o diferente é feio, não se aproxime, aquela criança será uma criança julgadora, discriminadora. Então vamos falar aqui de uma criança perfeita. Aquela criança de coração puro, inocente, que aceita a tudo e a todos, que não possui nenhum tipo de discriminação. É uma criança feliz que apenas brinca, que vê a vida como uma grande brincadeira. Então, quando falamos, deixem vir para fora a sua criança interior,
é ver a vida de uma forma mais leve. É ver a vida de uma forma não julgadora. É ver a vida de uma forma não tão feia como vocês costumam ver. É simplesmente deixar seguir o caminho. Se vocês realmente acreditam que Deus Pai e Mãe olha por cada um de vocês e sabe o que é o melhor para vocês, então por que se preocupar? Então, entregar-se à sua criança interior é ver a vida de uma forma mais leve, sem tanta tristeza, procurando ver o lado bom das coisas. É isto. As cartas de Cristo são, em resumo, tudo o que precisamos saber nesse momento para ancorar a energia ou vibração necessária para passar por tudo o que vamos passar. Podemos dizer que elas ainda fazem parte do trabalho de Sananda? Seriam elas um presente para essas últimas décadas? Sim, elas são um presente de Sananda. E que cada um que realmente ler as cartas, estudar e fazer valer em sua caminhada de vida tudo que está escrito ali, realmente está a passos largos para a ascensão. Porque a cada folha, cada frase que é dita por Sananda, existe um ensinamento. Se vocês os seguem, muito bem, vocês estão realmente se libertando de tudo aquilo que é peso e que os impede de subir para a ascensão. Então, sim, é um presente. Você pode encarar isso da forma que você quiser. Isto vai de cada um. Gostaria de saber se é verdadeiro os 5 dias que os 72 anjos estão na Terra. 5 de janeiro, 19 de março, 31 de maio, 12 de agosto e 24 de outubro. Pois nasci em um desses dias e também me casei em um desses dias. E se é verdade, como podemos aproveitar esses dias? E se possível, se pode nos falar sobre o mantra Nam-myoho Renge Kyo. Os anjos estão aí, à volta de vocês. Todo o tempo. Vocês não os usam porque não acreditam na força deles. Muitos acham eles com pouca luz, com pouca força. Não com pouca luz semelhantes a seres da não-luz, mas seres de menor importância, que não têm força para nada. E vocês se enganam bastante, pois os anjos têm força para muita coisa. E tenho certeza que cada um de vocês já foi livrado de coisas muito graves por cada um deles. Estes dias que você menciona preciso dizer a você o seguinte: o tempo para vocês não é igual ao nosso. O tempo linear da terceira dimensão nada tem a ver com o tempo do universo.
Dizer que 72 anjos se aproximam da Terra nesses dias eu diria para você que não que isto seja totalmente inverídico, mas não existe essa definição de data. Isto é coisa de vocês. Nós não vemos datas. Imagine se os anjos vão se preocupar gente, amanhã é o dia da gente aparecer. Amanhã é o dia da gente se reunir e ir lá na Terra. Isto não existe. Os 72 anjos se unem quando precisam se unir e fazem o que tiver de ser feito. Tudo crendice. Sim, eles vêm aqui de vez em quando. Vêm para dar uma observada em tudo. Mas não nessas datas, porque eles não olham o cronograma. Não existe datas para nós. Entendam isso. Seria bastante engraçado. É a mesma coisa quando já disse para vocês que Sananda não nasceu em 25 de dezembro. Mas vocês cultuam esta data há tanto tempo que ele se coloca neste dia porque todos têm o mesmo pensamento. Então vocês criam uma egrégora ali, de luz, de amor, de comelança, de bebida. Não é este o foco. Mas esse tipo de crendice de que os anjos vêm aqui em determinadas datas não existe. Eles vêm quando é necessário vir. Eles não têm um calendário de cada planeta para saber quando eles vão aparecer. Não tem uma prancheta na mão de alguém cobrando, olha, amanhã é dia de vocês irem lá, hein? Isso não existe. É comum, ao enviar reiki, principalmente quando envia para mais de uma pessoa, o reikiano sentir como se tivesse duas partes dele ali? Por exemplo, ao enviar, sentir que está enviando a energia, mas a mente foge e vem algum pensamento fora dali, mas ao mesmo tempo saber que a energia está sendo enviada, como se uma parte observasse a outra. E a outra enviasse, mas a que observasse às vezes não está observando, aí percebe e volta a observar. Por que isso acontece? Atrapalha o envio quando isso acontece? Gostaria de entender um pouco mais sobre isso para saber se tem algo que precisa ser feito para melhorar caso isso atrapalhe o envio. Eu vou dizer que a sua mente está muito criativa. É muito interessante as dúvidas que vocês colocam aqui em relação a esta terapia. A impressão que tenho é que vocês não conhecem o que vocês têm na mão. Que vocês apenas aprenderam e usam como máquinas, mas não com o entendimento do que é que vocês têm na mão. O reiki é uma energia que vem do alto. E que você não tem que se concentrar para enviá-la. Porque se é isto que você acha que tem que acontecer, eu sugiro você a estudar novamente. Não é a sua mente que comanda o envio do reiki. Você apenas diz para onde ele tem que ir, e ele vai. E você poderá pensar o que você quiser durante este envio. Porque não é a sua mente que está enviando.
Então eu vou sugerir a você que estude um pouco mais do que você está fazendo, porque você não entendeu o que você está fazendo. E vou afirmar que muitos aqui pensam a mesma coisa. Então também vou repetir, estudem mais um pouco, porque vocês não entenderam a energia que vocês têm na mão. Esta pergunta penso que é pessoal, mas não sei se tem algum ensinamento. Minha mãe tem 3 bisnetos homens. Todos nasceram no mesmo dia, sem data marcada. E são filhos de 3 netos diferentes. Por que isto aconteceu? Todos 3 nasceram no dia 3 de junho. Tem alguma coisa a ser explicada? Meus irmãos, o que vocês muitas vezes chamam de coincidência não é coincidência. Eu diria que os 3 nasceram no mesmo início de cada ciclo. Não nasceram no mesmo dia e ano, nasceram no mesmo dia e mês. Vou comentar o que disse ainda há pouco. O universo não vê calendário. Então, digamos que existe início e fim de ciclos. E todos nasceram no mesmo início de um ciclo. Em anos diferentes, mas nasceram exatamente no início. Qual o fundamento disso? Isto você não saberá. Somente a alma de cada um deles sabe. Apenas posso lhe adiantar que tem um propósito. Não é pura coincidência. Mas você não saberá o porquê. Talvez mais para frente. Após a ascensão você venha a descobrir. Talvez. Quando, através de uma consulta sobre nossos registros acásticos, onde descobrimos que nossa alma se origina de outros planetas e galáxias, os mestres espirituais aos quais nos foram apresentados por você prevalecem os mesmos? Os mestres ascensionados, Elohims e raios, assim como os elementais, isso prevalece para cada planeta e galáxia do universo? Se não, uma alma originada de outra galáxia também pode ter um mestre ascenso? Como saber? Vamos falar aqui de novamente pensamento com caixinhas. Os mestres ascensos foram seres que encarnaram neste planeta. Mas são, acima de qualquer coisa, almas. Então eles podem estar aqui no planeta Terra e podem estar em qualquer outro lugar do universo. Qual o problema? Elohims são mestres. Eles vão estar todos atrelados ao planeta Terra? Meus irmãos, vamos parar de egoísmo. Vocês querem tudo só para vocês. Os mestres são só de vocês, os Elohims são só de vocês. Não é assim que o universo funciona. Espero que você tenha entendido. Os alimentos fornecidos pelos animais, como por exemplo o mel e os ovos, devemos evitar também ou terá na quinta dimensão? Pergunta de curiosidade.
Não vou responder. Eu entendo que aqui tem uma dúvida de muitos de vocês. E vocês ficam achando que eu sou bobo e que eu vou cair na pergunta de vocês. Aguardem, vocês saberão. Diria que aqui, nesta dimensão ainda, o mel é muito bem aceito. Os ovos para alguns. Podemos dizer que, dentre os alimentos animais, é o que menos tem efeito negativo. É só isso que eu vou dizer. Arcanjo, queria te fazer uma pergunta. Toda vez que medito com Mãe Maria ou ouço uma música e vídeo dela, eu choro muito. Será uma indicação que ela é meu mestre? Não. Uma coisa é uma coisa. Como vocês dizem, outra coisa é outra coisa. Você se emociona ao ouvir Maria pela energia dela. É uma energia tão amorosa, tão compassiva, que vocês, ao senti-la, vocês choram. Porque isso é traduzido no seu corpo como emoção. Como uma emoção muito forte. Então vocês choram. Só isso. Quando temos afinidade por determinada religião, é o caminhar da alma, evolução ou alguma ligação de outras encarnações? Cada alma tem um caminho. Cada alma tem uma experiência. Cada alma tem uma evolução. E de acordo com as crenças limitantes daquela alma, ela se afeiçoa, se afina, ressoa com determinadas religiões. Então não é que seja uma decisão da sua alma. São as crenças que a sua alma armazenou. É tudo o que ela acredita. Então aquilo ressoa com determinada religião. Não é uma escolha de alma. É esta diferença que eu quero que vocês entendam. Vem da caminhada da sua alma, não da escolha. Segui com muita atenção os vossos vídeos acerca dos mestres ascensos. No final surgiu-me uma pergunta. Será que os mestres ascensos e nossos anjos da guarda são o mesmo? Uma vez que eles sempre acompanham a nossa alma desde que foi criada. Bom, eu não sei aonde você conseguiu fazer tamanha conclusão. Jamais eu diria aqui que anjo da guarda é o mestre ascenso. Mestre ascenso é aquele que acompanha, ou melhor, poderá ser aquele que acompanha a sua alma desde a criação. Pois muitos de vocês têm mestres que não são ascensos. São outros mestres. Olha os rótulos. Olha as caixinhas.
Anjos da guarda são seres de luz que vivem no planeta, em torno de vocês, para proteção, para ajudá-los a cumprir a caminhada de alma. Eles estão neste pedaço aqui, na terceira dimensão. Porque vocês precisam de proteção. E o que acontecerá na quinta dimensão? Vocês terão anjos da guarda? Gostaria que vocês pensassem a respeito. Bom, meus irmãos, por hoje terminamos. Não vou falar muito sobre as perguntas. Algumas boas. Outras perguntas que realmente não trazem nada. Mas vocês insistem, então de vez em quando eu tenho que responder, porque muitos acabam achando que eu estou de má vontade. Volto a repetir. Dúvidas que não tenham a ver com a ascensão de vocês, com o momento atual, não enviem, porque vocês estão tirando a vez de alguém que realmente precisa entender melhor as coisas. Vocês continuam tentando rotular tudo. Parem de seguir as coisas como caixinhas. No universo não existe isso. Cada um tem a sua função e todos fazem tudo. Pensem sempre nisso. Ninguém é exclusivo de nada. Pensem sempre nisso. Todos têm uma função e todos fazem tudo. E parem de pensar de uma forma tão fechada. Como se o mundo continuasse sendo apenas este planeta. O mundo é muito mais do que isso. Este planeta é um grão de areia no universo. Vamos diminuir um pouquinho esse ego. A grande maioria de vocês está precisando disso. Diminuir o ego em relação a esse planeta. Ele é importante? Faz parte do universo, como qualquer outro. Mas ele não é melhor do que ninguém. Vocês não são melhores do que ninguém. E nem serão. Vocês serão mais uma raça que ascenderam. Só isso. Então vamos diminuir o ego. Já está passando da hora de vocês diminuírem esse ego. E pensar como um todo. Que vocês são partículas de um todo. Que vocês fazem parte de um grande conglomerado de planetas e orbes do universo. Então saiam das caixas. Não cabe mais aqui ninguém se colocar em caixinhas. Acabou. Evoluam. É isso que vocês precisam fazer agora. Eu sou o Arcanjo Miguel. E mais uma vez,
Gostaria que vocês pensassem muito. Que vocês tomassem cada minuto do seu dia e do seu tempo. Se perguntando: eu estou pronto? Se a ascensão fosse agora, nesse minuto, você está pronto? Tentem responder a essas perguntas.